Olá pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. Na quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que há grande possibilidade de o governo Trump punir Alexandre de Moraes com a severa Lei Magnitsky. As sanções adotadas contra abusos, arbítrios e ilegalidades praticados pelo ministro do STF podem incluir questões econômicas, como bloqueio de bens e contas bancárias. Também estão no alvo do governo americano outros ministros do Supremo, juízes auxiliares, integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Mulheres de 4 ministros do STF que têm escritórios de advocacia também podem ser atingidas. E o PT está revoltado com a possibilidade de haver sanções impostas pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes e pessoas próximas a ele. Lula já acionou o Itamaraty, o líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, e a Advocacia Geral da União. Mais do que nunca, fica clara a aliança nefasta entre STF e PT. Também na quarta, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica na gestão de Jair Bolsonaro, depois, por cerca de 1h30, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal no processo sobre a tal tentativa de golpe de Estado. Ele confirmou que houve uma reunião dos comandantes das Forças Armadas com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, depois do segundo turno das eleições de 2022. E o que foi discutido? O uso de algum instituto previsto na Constituição para impedir a posse de Lula. Esses meios seriam uma operação de garantia da lei e da ordem, GLO, ou a implementação de um estado de defesa ou de sítio, ou seja, seria um golpe com base na Constituição. O ex-comandante da aeronáutica disse que não chegou a ver a tal minuta do golpe porque se retirou da reunião. O brigadeiro contou que decidiu ir embora porque não compactuava com nada daquilo, mesmo sem saber exatamente o que era aquilo, já que não leu o documento que foi apresentado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1466 de 2025, que cria cargos e reajusta salários de funcionários do governo federal. As mudanças terão impacto de 18 bilhões de reais nos cofres públicos em 2025. O texto foi aprovado com 388 votos favoráveis e 43 contrários, e somente o Partido Novo orientou o voto contra. O texto segue agora para o Senado. O governo Lula comprou galões de água para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, com preços cerca de 7 vezes mais caros do que os valores apurados em outras compras públicas. Isso representa um prejuízo potencial de R$ 896 mil. A gestão da COP30 vai pagar até R$ 30,22 pela unidade. Levantamento feito a partir do painel de preços do governo federal mostra que o valor pago é absurdo. Outros órgãos federais fizeram compras semelhantes e chegaram a pagar menos de R$ 4 por galão de água. Quem está por trás da montagem da COP30 é a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, que firmou um convênio com o governo federal. O contrato com a entidade, feito sem licitação, está orçado em R$ 480 milhões e a OIE recebe 10% desse valor como taxa de administração do serviço. Sobre o escândalo do INSS, novos dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social mostram os períodos em que houve maior explosão no número de novos associados com descontos em benefícios feitos por entidades investigadas. O órgão informou que só possui dados com a quantidade de descontos realizados a partir de março de 2020. E não do período completo em que os descontos eram feitos, pelo menos desde 2014. E o ano de 2023, primeiro do terceiro mandato de Lula, representa a maior alta no saldo de associados.
chegando a mais de 2,5 milhões de beneficiários sofrendo descontos. E o governo continua agindo contra a CPMI. E a AGU só está investigando 12 das 41 entidades denunciadas por fraudes. Precisa dizer mais alguma coisa? O ditado é muito claro: quem não deve, não teme. Como previsto, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, afirmou que a sessão do Congresso para deliberar sobre a instalação da CPMI do INSS vai ficar para junho. Em entrevista com a maior cara de pau, ele disse que o adiamento não se trata de um movimento contra a criação da comissão, que já tem o número de assinaturas necessário para ser aberta. Em abril, antes de viajar com Lula para Itália, Rússia e China, Alcolumbre marcou a reunião conjunta do Congresso para 27 de maio, terça-feira da semana que vem. O requerimento para a abertura da CPMI deveria ser lido nessa sessão, como manda a lei. Agora, Alcolumbre disse que foi obrigado a adiar a sessão para 17 de junho. Segundo ele, por falta de organização das lideranças do Senado e do Congresso com relação à pauta que deveria ser discutida na reunião. A sessão conjunta está marcada, então, para a semana anterior às festas juninas, que sempre esvaziam o Congresso, 2 dias antes do feriado de Corpus Christi, no dia 19, quando Alcolumbre completa 48 anos. Será que vem outro adiamento por aí? A equipe econômica do governo Lula anunciou mais um aumento de impostos, agora no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, aplicado em operações de crédito, empréstimo, câmbio e seguro. O objetivo é arrecadar 20,5 bilhões de reais a mais neste ano e 41 bilhões em 2026. As novas tarifas já estão valendo a partir de hoje. O IOF sobe para 3,5% para diversas operações no exterior, incluindo compras com cartões internacionais, remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo, compra de moeda estrangeira em espécie e operações de crédito para empresas. Até previdência privada entrou no pacote. Economistas e empresários apontam que as consequências para o país serão graves. Queda de investimentos, mais inflação, mais juros, sem que o governo seja capaz de cortar seus gastos. Desde a criação do fajuto arcabouço fiscal, já foram 7 aumentos de impostos aprovados. O 8º está em tramitação no Congresso. E o 9º, o aumento do IOF, já saiu por decreto. Ainda assim, o rombo fiscal permanece crítico. Os brasileiros são extorquidos em trilhões de reais em impostos todo ano e a maioria da população aceita viver de migalhas repassadas pelo governo numa série de programas sociais. 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos morreram baleados na noite de quarta-feira do lado de fora de um evento no Museu Judaico de Washington. Sarah Milgram e Aaron Lichinsky eram namorados e ficariam noivos na próxima semana. Um homem identificado como Elias Rodrigues, integrante de um grupo revolucionário, o Partido Socialista para a Libertação, foi preso logo depois do crime. Ao ser detido, ele gritou "Palestina livre". Ainda segundo a polícia, ele teria atirado em direção a 4 pessoas. Depois, tentou entrar no prédio onde o evento estava sendo realizado, mas foi impedido por seguranças. Já controlado, ele teria dado a entender que cometeu o ataque e indicou onde tinha descartado a arma usada, que foi recuperada. Obrigado pela atenção. Bom fim de semana a todos.